E a proposta de nova regulamentação para armas de fogo em posse de civis no Brasil deve ser apresentada ao presidente Lula no final deste mês. O ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino, reiterou que a intenção do governo é de restringir a circulação de armas e munição no país. Sobre este assunto, nós vamos conversar com o deputado federal do Partido Liberal do Distrito Federal, Alberto Fraga. Deputado, muito bom dia a você. Muito obrigada pela participação no Jornal da Manhã deste domingo. Bom dia a você, Paulo. Bom dia ao colega. Estamos aí à disposição. Muito obrigada, a gente agradece. Deputado, como o Congresso lida com os planos do governo Lula de definir uma nova regra para armas? Primeiro, a gente está percebendo que há um certo revanchismo. Nós entendemos que o resultado do referendo em 2005, onde teve 65% dos votos do eleitorado brasileiro, disse não à proibição do comércio de arma de fogo no Brasil. Mas parece que o governo Lula, que foi derrotado à época do referendo, está voltando com aquela vontade de prejudicar exatamente o cidadão de bem. Aquele que compra a sua arma e deixa o seu CPF, deixa seu endereço. E o governo está com muita vontade de punir exatamente aquelas pessoas que estão do bem, que não tem, assim, nenhum tipo de problema em comprar uma arma para ter dentro da sua casa, para defender a sua propriedade, para defender a sua família. Nós defendemos isso. Eu quero que fique muito claro que eu não defendo as armas, eu defendo o direito de escolha. O cidadão que quiser, ele tem o direito de comprar, evidentemente que obedecendo todos aqueles requisitos previsto no Estatuto do Desarmamento. Mas agora o que é que fez o governo Lula? Primeiro, as armas que foram vendidas até 31 de dezembro de 2022, essas armas precisam ser entregues. As pessoas já compraram, pagaram. Essas armas se encontram nas lojas e o governo simplesmente suspendeu. O que é que vai fazer com essas armas? Confiscar não pode. Aí nós temos que entender que ainda existe nesse país o direito à propriedade. Ele comprou, seguiu a lei, então não pode confiscar esse armamento dele. Agora, o interessante, Paulo, é que nós estamos discutindo. Eu tenho tentado, de todas as formas, um diálogo com o ministro da Justiça, Flávio Dino, e eu quero que ele entenda que o governo precisa ter controle, precisa, mas não precisa ser tão duro com aqueles que compram uma arma deixando o seu endereço. Cadê a política para desarmar os bandidos? Não tem. Qual foi a medida, uma única medida que o governo fez para, vamos dizer assim, tirar as armas dos bandidos? Nenhuma. Então eu acho injusto o que estão pretendendo fazer com o cidadão de bem. Agora, deputado Alberto Fraga, nós recentemente tivemos a mudança, que foi feita pelo governo no marco do saneamento e a Câmara rejeitou. O projeto das fake news, ele não passou na Câmara por falta de apoio do governo. E a questão também da Eletrobras, já houve então a informação lá em Brasília de que se o governo fizer alterações também não terá o aval, portanto, do Congresso. Eu queria saber o ambiente deste projeto, dessa regulação. O senhor acredita também que o governo possa ser derrotado nesta proposta? Você fala das armas. Né? Exato, das armas. Olha, eu acho que é derrotado. Eu não tenho dúvida. Nós, inclusive, já aprovamos na Comissão de Segurança Pública o PDL que revoga o decreto. E no plenário, eu também não tenho dúvida que a gente derrota. O grande problema é o Senado. Não adianta a gente aprovar na Câmara e o Senado botar o pé em cima e não votar. Aí é problemático. Por isso que eu prefiro um bom acordo. Eu prefiro que o ministro Flávio Dino abra o diálogo, como ele já fez uma vez. Logo no início, quando surgiram 25 requerimentos para convocar o ministro Flávio Dino, nós pedimos uma reunião. E ele nos atendeu, nos recebeu muito bem lá no Ministério da Justiça. Achávamos que poderíamos caminhar. De repente, ele disse que ele nos atendeu na prorrogação e agora eu ouvi dizer pela mídia que ele disse que esse segundo decreto vai ser muito mais restritivo. Quer dizer,
Aí é onde nós estamos querendo que ele coloque, pelo menos copie o decreto da época da presidente Dilma, que eu acho que aí atende ao povo, àqueles que querem comprar uma arma de fogo. Então, eu acredito que o clima é esse. Se o governo quiser restringir demais, eu tenho certeza que o Arthur Lira vai botar o projeto para ser votado e nós vamos derrotar o governo, mais uma vez. Roberto Mota também participa dessa entrevista. Mota, sua pergunta. Deputado, a esquerda tem uma obsessão com as armas legais nas mãos de cidadãos de bem. Ao mesmo tempo, a esquerda ignora as armas nas mãos dos criminosos, que vêm, na esmagadora maioria, do contrabando. Na maioria das vezes em que traficantes são presos com fuzis, eles são processados apenas pelo crime de tráfico. Raramente são processados também pelo porte de arma de uso restrito. Enquanto isso, o governo caça armas nas mãos de cidadãos de bem, armas legais. De onde vem, na sua opinião, essa obsessão da esquerda de impedir o cidadão de bem de se armar? Muito bem, Roberto. Excelente pergunta. Isso já vem de muito tempo. Eu sou um pouco mais atrevido em dizer que nas ditaduras do mundo, a primeira medida dos ditadores era desarmar a população. Nós fizemos, então, um referendo. Primeiro, o Estatuto do Desarmamento, que foi aprovado na véspera de Natal. A gente sabe muito bem qual era a intenção. O presidente da Câmara, João Paulo Cunha, tinha que ir a uma reunião da ONU e, naquela época, o governo brasileiro pleiteava uma cadeira de segurança lá na ONU. Fizeram o Estatuto do Desarmamento em cima das coxas, de uma forma muito assodada, intempestiva, E no Estatuto, eu lembro que eu fui o primeiro relator do Estatuto, ainda bem que nós colocamos que deveria ter um referendo para poder ver se proibia ou não o comércio de arma de fogo. Nós ganhamos. É isso que a esquerda, os desarmamentistas, têm que entender. O povo brasileiro, com 65% dos votos dos eleitores, disse não à proibição. Ora, meu Deus, se está dizendo não à proibição, é porque o cidadão, cumprindo os requisitos, pode comprar uma arma para defender a sua família, para defender a sua propriedade. Eu me recordo, Roberto, que no último debate que nós tivemos, eu disse para um desarmamentista: não lhe dói a consciência você deixar uma pessoa que mora no campo, isolado, longe do 190, longe do patrulhamento da polícia militar? Não te dói assim a consciência você deixar esse cidadão desarmado, com a sua família, onde ele não tem a quem recorrer? É uma maldade, é uma crueldade. Eu acho que as pessoas, mesmo esses desarmamentistas, eu não defendo bang-bang nas ruas, porque é duro a gente estar num argumento, numa argumentação, aí vem o desarmamentista e diz assim: mas a briga de trânsito, mas a briga no bar. Aí nós estamos falando de porte de armas e não posse. Eu defendo muito a posse para você ter dentro da sua residência. Não é para botar na cintura e ir para a rua tomar cachaça. Agora, o cara mora numa fazenda, nós aprovamos a extensão do porte rural. Dentro dos limites da sua propriedade, o cidadão pode portar a sua arma dentro dos limites da sua propriedade. Isso tudo é uma legislação que a gente entende que não faz mal, não aumenta a violência, não diminui. Quer dizer, eu não posso nem dizer que diminui, porque a esquerda não aceita isso. A esquerda não aceita que no governo Bolsonaro, sem nenhuma política voltada para o combate à criminalidade, diminuiu-se de 60 mil homicídios para 40 mil. Aí eu perguntei para um desarmamentista esses dias: qual foi a política adotada? Nenhuma. Ou seja, a única que houve foi a flexibilização da arma de fogo. E aí você tirou a certeza do bandido que dentro daquela casa pode ter uma arma. E foi isso que fez com que a violência diminuísse. Mas a esquerda, os desarmamentistas, não aceitam isso. Infelizmente,
querem nos empurrar de goela abaixo uma proibição absurda e que nós vamos reagir no Congresso. Eu não tenho dúvida disso. Deputado, de acordo com Flávio Dino, a ideia é acabar com o liberou geral em relação ao porte de armas, garantir uma maior fiscalização. Como que o senhor vê isso? Essa ideia dele dá a entender que hoje não é muito bem fiscalizado essa questão do porte de armas. Olha, eu prefiro que a gente faça uma regulamentação justa do que ficar sendo enganado. Veja bem, o governo acha que só existe no Brasil 943 mil armas. É o que eles pensam. Eu lhe digo pela minha vida pública, eu defendo essa questão do armamento desde 2001, 2002. Né? E eu posso te afirmar que existe no Brasil, no mínimo 15 milhões de armas de fogo. Milhões de armas estão na casa de brasileiros que possuem uma arma que foi deixada pelo avô, pelo pai, uma arma que não é produto do crime, uma arma que não é raspada. Essas armas precisam ser legalizadas. E eu defendo que o cidadão que tem uma arma de fogo dentro de casa, ele vá na Polícia Federal, ou aonde quer que seja, faça o seu devido registro para o governo saber, primeiro, quantas armas de fogo existem no Brasil. Eles acham que só existe 943 mil, porque foram as armas registradas, né? Mas existe muito mais. Vamos dar oportunidade ao brasileiro de se recadastrar para que o governo saiba de quem é essa arma aqui. Olha lá a numeração, essa arma pertence a João Alberto Fraga, mora em tal lugar. Mas o governo parece que gosta de ser enganado, porque o dever de casa, na verdade, ele não está fazendo, que é ir atrás das armas dos traficantes, como bem disse Roberto Mota. Essas armas dos traficantes não são vendidas no comércio do país. Essas armas ingressam no país pelas fronteiras e que o governo não faz nenhuma política para segurar esse ingresso. Esses dias eu tive a infelicidade de ouvir de um desarmamentista que as armas dos traficantes eram armas de pessoas do bem que tinham comprado. Eu digo, olha, é um tipo de argumento tão idiota, tão imbecil, que não vale a pena nem comentar, né? A gente sabe que o número de armas do cidadão que foi assaltado na sua casa é insignificante em relação às ocorrências. Aliás, eu tenho desafiado alguns aí desarmamentistas a me apresentar um número de armas que foram presas cometendo um crime, armas legais que foram presas cometendo crime. Vocês verão que o número é insignificante. Então, esses argumentos ultrapassados que a esquerda usa, nós vamos ter que combater. Nós temos hoje, graças a Deus, uma frente parlamentar da segurança pública que é composta por quase 300 deputados, mas dentro desses 300, nós temos 42 que são oriundos da segurança pública, que conhecem bem o problema, e nós podemos fazer, vamos dizer assim, dar uma satisfação melhor para a sociedade brasileira. Sobre as novas regras das armas, nós conversamos com o deputado federal do Partido Liberal do Distrito Federal, Alberto Fraga. Deputado, muito obrigada pela participação no Jornal da Manhã de hoje. Um ótimo domingo ao senhor. Eu que agradeço a todos vocês e tenham todos um bom dia.